E aí, beleza? Tudo bem? Estamos aqui no canal do Josué Graciano Pimentel, canal Expert on Matters, para mais um vídeo. Há uns dias atrás aconteceu a abertura das Olimpíadas e eu confesso que não assisti. Não assisti e acredito que não tenho perdido nada com isso, né? Foi um show de horrores, uma blasfêmia que foi apresentado ali. Eu fiquei sabendo do que aconteceu, nem fiz questão de assistir. Mas o que me chamou a atenção na realidade foi o posicionamento do povo evangélico aqui do Brasil. Principalmente a liderança famosa, né? A nossa liderança riquíssima e famosa. Tanto é que o nosso título é Os Hipócritas e a Abertura das Olimpíadas em Paris. É esse mesmo título. Eu estava até indeciso quanto ao título que eu ia utilizar, se eu chamaria de Os Hipócritas e a Abertura das Olimpíadas em Paris, ou os Fora da Lei e a Abertura das Olimpíadas em Paris, né? Eu estava bem indeciso quanto ao título. Aí, tendo em vista que é uma palavra mais conhecida, né? Os hipócritas. A hipocrisia consiste em você ver que é branco e dizer que é preto, ver que é preto e dizer que é branco, numa, numa interpretação assim bem rápida para se entender. E daí esses famosos aqui do mundo evangélico brasileiro ficaram revoltados com o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Houve de fato lá uma manifestação satânica mesmo. Quanto a isso, não se resta nenhuma dúvida. Agora, o que me chamou a atenção foi que esses multimilionários aqui do Brasil, pastores e liderança evangélica que vive esplendidamente, vive num mundo da fantasia, um mundo onde não se contentam com carros inferiores a 500, 600, 800 mil, 1 milhão, que moram em mansões de 10, 15, 20, 30 milhões, 50 milhões de reais, que cobram cachês altíssimos para pregar a palavra de Deus, vive uma vida muito regalada, e é essa classe aí que se manifestou, achando impróprio e desrespeitoso o que aconteceu em Paris. Primeiramente, eu mesmo não me surpreendi em absolutamente nada. O que você vai esperar da abertura de uma Olimpíada, onde todo mundo corre ali atrás do vento, onde estão pouco se lixando para a vontade de Deus? Eu me espanto, se a gente for analisar, eu me espanto com o que acontece no mundo evangélico. No mundo daqueles que não querem nada com Deus, eu não me espanto em nada. Não me chama a atenção isso. Agora, se você, com uma Bíblia na mão e que se diz cristão, dono de igreja muitas vezes, porque nós temos aqui no Brasil essas condições de donos de igrejas, pregando abertamente contra a palavra de Deus, abolindo a lei de Deus, abolindo o Velho Testamento, alegando que o Velho Testamento não pode ser usado como compêndio doutrinário, negando as leis de Deus, dizendo que era somente para os judeus. Sabe o que eu acho engraçado nesse mundo evangélico? E aqui eu não vou citar, não vou dar moral para pastor nenhum. A minha questão é, eu tenho que corrigir o erro. Eu tenho que apresentar a verdade e lançar por terra o erro. Aqui não tem, vou desmascarar tal fulano ou ciclano,
ou citar a igreja A, B e C e tal. A questão é, existe um erro e existe a verdade. E como que eu posso chegar na verdade? Como eu posso corrigir o erro? Essa que é a questão. Argumentos ad hominem aqui, para mim, não funciona, não serve. Mas eu achei muito patético a atitude de alguns evangélicos, alguma liderança evangélica aqui no Brasil. Conforme eu estava falando, destroem a palavra de Deus com interpretações libertinas, usam a palavra atrás dos milagres, atrás das bênçãos, atrás das promessas de Deus, sem se conscientizar de que toda boa dádiva e todo dom perfeito que provém de Deus, ele só acontece sob obediência. Não é simplesmente eu querer a bênção de Deus que isso vai acontecer. Em outras palavras, eu não só transgrido, como ensino a transgredir. Então, na realidade, e ainda vivendo dentro dessa luxúria que a gente apresentou aqui. Esses dias atrás eu vi um fulano que é dono de uma dessas igrejas aí, ele tava com uma Ferrari na garagem. Outro aí tem apartamentos e triplex e um monte de coisa. Nem no Brasil não é, ele já comprou para fora, valendo milhões e milhões de dólares. Esses caras cobram para ir pregar nas igrejas em torno aí de livrinho, limpinho, 30, 40, 50 mil reais. Agora eu pergunto, é essa gente aí que tá preocupada com o que aconteceu lá em Paris? Ora, pela madrugada, né? Esses caras aí deviam ter vergonha de carregar uma Bíblia embaixo do braço. Vergonha de subir num púlpito. De Paris a gente não esperava mais nada mesmo, não se espera mais nada dessa manifestação diabólica que aconteceu lá. Isso aí não é de surpreender a ninguém. Agora eu pergunto, e você? Pregando, vendendo uma Bíblia pro povão aí a R$ 1.000. Falei, o que será que tem nessa Bíblia? Ela vem com pedaços de ouro dentro da Bíblia? A pessoa pega a Bíblia, compra por 1.000 e consegue vender o ouro por pelo menos uns R$ 1.500? A fé é explorada, a ingenuidade do povo é explorada, eles vivem regaladamente, luxuosamente, em mansões, com carros que valem milhares de reais aí, 400, 500, 800 mil reais, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais. Ou seja, se a gente analisar biblicamente falando, e esse é o ponto que eu quero chegar, é essa liderança que se revoltou contra o que aconteceu lá em Paris, a Santa Ceia mesma, a autêntica, implantada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles sequer participariam. O que é a ceia, biblicamente falando? É um momento de reflexão, é um momento de avaliar a tua caminhada com Cristo, porque ela lembra muito o batismo, né? Onde você faz um concerto com Cristo e aceita o batismo, aceita a salvação em Jesus Cristo. É uma vida de humildade, é uma vida de renúncia, de busca constante. Tudo isso tem a ver com a Santa Ceia. Agora eu pergunto, esses mercenários aqui do Brasil, eles nem estão em condição de participar de Santa Ceia, para falar bem a verdade. E é esses caras aí que ficaram revoltados com o que aconteceu lá em Paris. Ué, seria o sujo falando do mal lavado? Quantas dessas pessoas aí estão dispostas a vender tudo que tem
e dar aos pobres e seguir a Jesus Cristo. Eles tiram dos pobres para viver regaladamente. Eles fazem o contrário do que foi ensinado por Jesus Cristo. E é essa galera aí que ficou revoltada com o que aconteceu em Paris? Estes antinomistas? Esses hipócritas que ficaram revoltados? As coisas não funcionam bem desse jeito, não. Eu quero apresentar aqui alguns textos bíblicos. Por exemplo, ó a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, do 26 ao 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Está entendendo aqui o texto? O sangue da nova aliança. A nova aliança aqui não são os livros do Novo Testamento. É o sangue de Cristo. É o sangue da nova aliança. Aqui nós lançamos por terra também uma deturpação que se faz da palavra. A nova aliança e a antiga aliança tem a ver com a morte de cordeiros sendo substituída pela morte de Cristo. Não tem a ver com a anulação de livros e o acréscimo de livros. Só nesse ponto aqui, muito já é o que eu estou falando. Não estariam nem em condições de participar da Santa Ceia, porque não compreendem o que a Santa Ceia significa. Esse seria o primeiro passo, dentre tantos. E o texto continua. Ainda no verso 28 de Mateus 26, diz assim, ó. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Ou seja, e o que é pecado de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver o que é pecado de acordo com a palavra? Vamos lá para João. Para fazer esse esclarecimento para os antinomistas, para os hipócritas de plantão. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Observou? 1 João 3, verso 4. Pecado é a transgressão da lei. Cristo ele vem para nos livrar do pecado e não da lei. Automaticamente, quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ser obedientes à lei de Deus. Se você não é obediente à lei de Deus e ainda assim ensina aos homens, você não está nem em condição de participar da ceia. É engraçado o que aconteceu aqui no Brasil. Jogaram para a torcida, ficando revoltados com o que aconteceu. Que santidade mais hipócrita que é essa? Eu ensino a minha membresia a serem transgressores da lei de Deus e eu ainda tenho coragem de ficar revoltado com o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Isso é muita hipocrisia. Continuando o texto, e digo-vos que desde agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Toda a santidade envolvida, a preparação, a humildade. A gente vai mais a um texto aqui, em 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo vai lembrar esse momento também, vai falar sobre esse momento, né? Porque ali no texto de Mateus ele não estava presente, né? O apóstolo Paulo ainda não estava presente. Lá em 1 Coríntios, deixa eu encontrar aqui esse texto, onde o Paulo fala sobre... Deixa eu buscar a referência lá em Mateus de novo, novamente, que eu acabei
É 1 Coríntios 11. Deixa eu pegar a referência aqui em Mateus de novo, porque daí fica bem esclarecido. 1 Coríntios 11, verso 23. O apóstolo Paulo está falando aqui, ó, instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Nós não vamos ler todo esse capítulo, todos esses versos, apenas do verso 23 ao 26, até o 27. Vamos até o 20, vamos até o 29 aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aqui não existe a transubstanciação, é em memória, não é literalmente falando. Nós fazemos em memória de Cristo. O verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Uma reflexão constante sobre o sacrifício de Cristo por nós, morrendo em favor, em prol do pecador. Salário do pecado é a morte, de maneira que o pecador, ele deveria morrer, mas Cristo morre no lugar do pecador. Agora eu pergunto, para que o pecador continue pecando? Não, em hipótese alguma. Para que ele viva em novidade de vida. Novidade de vida, a partir do momento da aceitação de Cristo, é viver de acordo com a lei de Deus. Verso 28. Verso 27, melhor dizendo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, olha o que diz o texto, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, dentro disso que eu apresentei aqui, luxúria, vaidade, disputas, as disputas em quem tem mais, a conta bancária é mais gorda, mais recheada, as mansões, os carros importados, essas pessoas nem estariam em condição de participar da ceia. Eu fiquei admirado quando eles se mostraram revoltados com o que aconteceu lá em Paris. Por isso, diz o Senhor, aquele que beber e comer indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si mesmo. Olha a clareza do texto. Ele come e bebe para sua própria condenação. Não é simplesmente querer participar. É estar em condições, de acordo com a palavra, de participar da ceia do Senhor. E eu quero finalizar esse vídeo. Eu não quero me estender muito nesses vídeos, porque e não tomar muito tempo dos nossos inscritos também. E eu posso fazer vários vídeos, sendo eles mais curtos também. Então a gente vai aqui para... Olha o que diz lá em Eclesiastes. O que o sábio Salomão vai dizer para nós em Eclesiastes. E eu quero que vocês... Eclesiastes está aqui antes de Isaías. Isaías, né? Eu tô com a mania de falar Isaías, é Isaías. Eclesiastes 12, verso 12 e 14. De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Dever de todo homem
Ficou claro? O texto não diz, este é o dever de todo judeu. O texto diz, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E, consequentemente, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, que isso sirva para a tua reflexão e vamos abandonar definitivamente a hipocrisia, a luxúria, a vaidade, a ideia de lançar para a torcida se posando de santão. Os frutos mostram que não são tudo isso. Mostram que realmente não estão preocupados com o que fazem ou deixam de fazer, referindo-se às coisas santas de Deus. É pelos frutos que são conhecidos, não é pela palavra. Não é pela pseudo-santidade demonstrada nas palestras e nos vídeos no YouTube e nas igrejas que vão apresentar a mensagem que eles têm. A questão é essa: teme a Deus e guarde os mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. A turma lá de Paris vai receber o deles. Não precisamos nos preocupar com isso. Aqui no Brasil, vamos deixar de ser hipócritas, vamos deixar de ser antinomistas. E estes não vão herdar a vida eterna. Essa é a verdade. Até a próxima.